E a todos. E hoje o nosso encontro carrega uma força silenciosa, daquelas que só o amor de mãe conhece. Duas mulheres, dois corações, marcados por uma ausência que tem nome e que, por um gesto de destino ou talvez até do céu, tem o mesmo nome, que é Laura. Laura é o nome que une duas mães em uma dor que não se mede, mas também um amor que não se apaga. É o nome que ecoa em orações, em lembranças, em páginas de um livro e em cada batida de um coração que aprendeu a seguir, mesmo faltando um pedaço. Nesta conversa, recebo Tereza Nunes, psicóloga, mãe da Mari, do Arthur e da Laura, que escreveu o livro Obrigada, Laura. Um livro que nasceu da dor mais profunda, mas também da vontade de transformar o luto em caminho, acolhimento e em missão. Essa conversa não é sobre dor, é sobre amor, do tipo que atravessa o tempo, a carne, a vida e continua e transforma. Seja muito bem-vinda, Tereza. Eu vou conseguir. Olha, será? vai ser humanamente impossível as mães da Laura não chorarem aqui hoje nesse Cadê programa. o lenço, produção? Cadê o lenço? Ítalo, salva a gente, pelo amor de Deus, por um lencinho. É porque eu nem esperava já esse texto na abertura. E tu lembrou uma coisa de 2023. Sim. A Malau lembrou agora. Tá, tudo bem, não tem problema sair chorando, não. Quando ela estava grávida da Laura dela, eu estava no processo de lançamento do livro. Em julho de 2023. Isso. E eu nunca tinha visto você, você nunca tinha me visto. Nunca. Eu era uma ilustre desconhecida. Vou engrossar a voz, vai dar certo. E a Alicia fez um movimento lindo na internet. Eu não sei se tu veio pelo convite da Alicia. Alicia Cândido, um beijo. Isso. Ela desafiou 5 amigas para fazer toda aquela onda, né? Aquele movimento na internet para tornar o livro possível. E a Maria Laura estava grávida da Laura dela. O tema perder um filho é um tema que assusta uma gestante. Sim, eu me afastaria, eu não me aproximaria de um tema desse. E ela, sem nem imaginar tudo que ela viveria, ela espontaneamente divulgou e ajudou naquela onda de amor para tornar o livro verdade. Então, não tem como eu não chorar, porque eu lembrei desse dia, assim, de tornar o livro real. Foi um prazer. E é um prazer que foi as Lauras que nos uniram. A gente vai ser impossível não chorar. Vamos, eu queria que você se apresentasse um pouco e contasse a tua história com a tua Laura. A minha Laura, então vamos lá. A gravidez da Laura foi uma gravidez extremamente saudável, mas Laura não esperava. Foi abrupto, como eu conto no livro. E a partida dela, nos primeiros dias, eu precisava escrever para entender. Ou eu escrevia ou eu surtava. Então, eu fui escrevendo. Era um caderninho assim do Rei Leão, uma herança da Mari, um caderninho reutilizado. E aí, à medida que eu fui escrevendo, eu fui vendo que aquilo virava uma história. Sim. Tinha uma história ali. E eu participava também do Reviver, que é o grupo de apoio, e uma mãe me entregou um livro, que é o livro da Camila Goitacazes, Até Breve José. E esse livro da Camila, ele fala da caminhada dela, só que foi uma caminhada muito solitária, porque na época da Camila não tinha os grupos de apoio. E o Reviver, e o Casa Mães para Sempre, e todos os grupos que eu participei foram realmente a minha força. Eu não sei se tu sentiu isso, mas o que eu senti foi: e agora? Como é que se caminha sem um filho? Como é que eu vou acordar? Como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou viver sem uma parte de mim? É uma saudade de um futuro que você sonhou muito. É uma sensação assim de atordoamento, sabe? Sim. Assim, era muito nebuloso, era muito escuro. Então, quando eu li a história da Camila, eu enxerguei assim: pera bem aí, ela foi por aqui. Ela teve dias assim, ela caminhou assim, ela se organizou assim. Então, a história dela foi o meu guia de sobrevivência. E eu queria que o meu livro fosse também o guia de sobrevivência de outras mães. A ideia foi essa. E aí, no meu caminho, tem uma pessoa que eu encontrei, que é a Rebeca, que fez as ilustrações. Maravilhosa. A Rebeca Fonseca, onde eu andar e onde eu estiver, eu vou agradecer. Porque se tivesse só palavras, letras, não ia ter a emoção que o livro carrega. Sabe? São as aquarelas que você encontra, você para a leitura, aí você faz um suspiro, aí você mergulha naquela vivência toda, que ela está confusa, porque o luto é confuso, o luto não é linear. Isso foi uma primeira aprendizagem da Laura, que eu levo para onde eu for. O luto ele é cheio de
altos, percalços baixos, percalços, gatilhos, e gatilhos, e melhoras e pioras. E assim, as pessoas têm uma fala muito forte de que um luto saudável é quando você deixa de falar. E não é isso. E não é isso. Graças a Deus, a medicina, a psicologia, todas as ciências evoluíram no entendimento de que um luto saudável é um luto integrado, onde você mantém um vínculo, porém esse vínculo é transformado. E que você continua a falar. E é uma coisa que eu digo muito para as pessoas ao meu redor. Eu amo falar da minha filha. E o chorar não é um chorar de dor, é um chorar Não tem como chorar, gente. A gente sente saudade. Falar da situação traz aí alguns gatilhos. E o teu livro é muito interessante, porque eu lembro de ler o livro, eu falei, meu Deus, sou eu. Meu Deus, sou eu. Olha, eu também. Então, o teu livro é como se fosse um diário de tudo que tu passou e você conseguiu descrever ali os sentimentos que a gente sente quando tem uma perda de um filho. Que eu acho que a maioria das mulheres que passam por isso é muito parecida. A primeira é, por que eu? O que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz de errado? Uma crise com Deus, uma crise de fé pode acontecer. Uma crise de fé. É esperado até que aconteça. E aí, logo depois, é o contrário. Você se apega na fé, porque é a única coisa que você tem naquele momento. E eu te parabenizo pelo livro, porque eu acho que ele dá voz às mães que não conseguem externalizar o que elas sentem. Porque tu faz uma... Vamos mostrar aqui o livro. Tu faz uma descrição, olha que coisa mais linda. Tu faz uma descrição bela, triste, né? Porque é impossível, mas um tema muito doloroso. E aí, isso que eu tento mesmo fazer. E quando é que você sentiu que precisava escrever? Juntar tudo que você escreveu naquele caderninho do Rei Leão, compilar e fazer assim, não, tá na hora de eu fazer um livro. Eu acho que com 40 dias, 60 dias, o livro estava pronto. Assim, boa parte da estrutura dele estava pronta, estava organizada. Mas aí, com o tempo, foi que a Rebeca foi trazendo as aquarelas. Aí a gente tirou, botou, mudou. Aí foi pintando. Foi pintando, foi ilustrando. Olha e que aí, lindo. Com o tempo também, eu senti muita necessidade de falar da volta à vida, né? A rotina, a volta ao trabalho, o luto da Mari, da minha filha. E aqui eu preciso falar sobre a Mari, porque... aí é que eu vou chorar mesmo. A Mari é a primeira filha. Ela é a minha primeira filha, é a filha mais velha. Até o cameraman está chorando, bora chorar. Mas ela viveu comigo tudo isso, sabe? Ela foi minha fortaleza. E hoje ela é a irmã do Arthur. Ele é um abençoado. No final do livro fala assim, manda um bebê cheio de energia e disposição. Gente, o papai do céu caprichou demais. O menino não para, ele é ligado no 220. Então, eu precisava falar também da Mari, dos meus pais, de todo mundo que viveu, da minha escola querida. Hoje em dia, quando eu venho dar uma entrevista, que eu fujo da escola, eu digo para a minha chefe maravilhosa, Raquel, hoje é da Laura, tá? Hoje eu vou sair por causa da Laura. É a minha forma de cuidar, de maternar a Laura. Às vezes eu vou levar o Arthur ao pediatra, às vezes eu vou levar a Mari ao dentista. Hoje eu estou aqui pela Laura. Eu também. É que quando você perde um filho, às vezes você procura um propósito. E eu acho que tu traz um pouco essa luz. Quando eu perdi a minha, como você disse, né? Você se sente muito perdido. Você não sabe o que vai acontecer. Então, quando você vê histórias como a sua, livros como o seu, você vê que existe sim um propósito depois da morte de um filho. Existe sim um compromisso que você... E você consegue eternizar esse filho de várias formas. A sua forma é com Obrigada, Laura. E a sua forma é vindo aqui dar entrevista, é ajudando outras mães como psicóloga também. Então, você tem todo esse cuidado, porque o luto, ele é um lugar muito solitário. E mesmo a gente tendo uma rede de apoio surreal, só entende quem é mãe. A realidade é essa. A dor da perda só entende quem é mãe. E eu acredito que escrever sobre a Laura te ajudou muito, né? Nossa. Eu acho que eu só consegui sobreviver porque hoje ela vive nesse livro. Senão, não teria dado conta, não. Não teria mesmo. É a minha forma de sobreviver ao luto. É ajudar outras pessoas. Você fala muito no seu Instagram sobre as caixas de memória. Isso. Tu pode falar um pouquinho sobre? Posso. A perda gestacional, a perda neonatal, tem mães que vivenciam perdas muito precoces, sabe? E assim, um filho, ele não existe só quando nasce. O filho, ele existe no desejo de ser mãe.
sabe? Eu vi tu falando no stories alguma coisa, que antes de engravidar, tu fez uma cirurgia nos olhos. Gente, é um planejamento, né? Que a gente faz. A gente planeja. A maternidade, ela vem muito antes. E assim, quando essas perdas são muito precoces, a família, a mãe, ela não tem memórias tangíveis, sabe? Coisas para ela pegar, para ela abraçar. Então, o protocolo hoje recomenda que a gente construa essas memórias. Então, a maternidade deve fazer a foto do bebê, ela deve guardar a mechinha do cabelo do bebê, ela deve, se puder, a digital da mão, do pé, tudo que você puder entregar para essa família, para ela não sair, que ela já vai sair com o colo vazio. Sim. Então, ela precisa sair, pelo menos, com a lembrança, com a memória, com a eternização desse bebê de vida breve. No consultório, eu tenho atendido mães que são... elas recebem um diagnóstico assustador, incompatível com a vida. São crianças que têm trissomia do 18, anencefalia, então crianças que não têm uma viabilidade de vida extrauterina. E aí a gente precisa construir o memorial dessa criança, para que isso seja o cobertor que vai abraçar essa mãe nesse luto. Que até porque esse luto, às vezes, não é respeitado. Não. Por ser um luto gestacional, as pessoas acreditam que não é merecido. E isso não existe. Aquilo ali tudo foi sonhado, aquilo ali tudo foi pensado. E ali também é válida a dor daquela mãe. Eu tenho certeza, eu imagino que tu já escutou. Já você vai ter outro. Não sei se alguém foi perverso assim. Muito. Né? Quando você tiver outro, você melhora. O outro filho, ele é outro filho. Ele é outro. Ele não substitui. Ele não substitui. E você está terminando de escrever um novo livro. E como você me ajudou no primeiro, eu guardei para cá. É o De Repente. Ai, obrigada. Eu guardei para cá, eu não contei ainda, eu deixei para contar aqui. Mas ele é um livro também ilustrado pela Rebeca, que eu não sei como ela conseguiu a mágica de ilustrar um livro para criança, para falar sobre tragédias. Tragédias, cada criança tem a sua, né? Cada criança vive, tem criança que perde um animal de estimação, tem criança que tem a casa invadida por uma enchente, tem criança que é vítima de violência urbana, acidente de carro. São N os lutos, São N né? os lutos da infância. E muitas vezes a gente acha que porque a criança está correndo e brincando, ela não está sofrendo. Ela não está sentindo. E aí, depois, quando cresce, é que veio os gatilhos. Exatamente. Então, de repente, ele é para abraçar crianças e adolescentes que tiveram a sua vida modificada de repente. Precisaram reconstruir o mundo e os afetos e a segurança da noite para o dia, sabe? Uma coisa, como foi o nascimento da Laura e a partida dela foi muito abrupta. Então, eu quis escrever sobre isso para crianças e a Rebeca conseguiu a mágica de ilustrar, porque eu estava totalmente travada. A gente ia pelas aquarelas, não estava dando certo. Tereza, espera. Aí ela, de repente, mandou para mim, de repente, uma proposta. Lindo. Exatamente. Uma proposta bem infantil, assim, bem para a criança capturar o que ela sente, o que ela passa. E assim, o propósito da Laura segue. E eu queria dizer aqui que, se por mim, a gente passava uma manhã inteira conversando. Deus, eu estou para fazer um podcast só sobre isso. Faz. E eu queria lhe agradecer, Tereza, porque por dividir sua história, sua coragem e sua doçura, porque você é muito doce, você é muito fofa. E agradeço a sua Laura, obrigada aí, e a minha Laura, por nos unirem de um jeito tão silencioso e tão profundo. Que todas as mães que nos ouvem sintam esse abraço que atravessa a eternidade. Porque enquanto houver amor, nossas filhas estarão aqui. Muito obrigada. Ai, gente. De frente, vai. A Tereza está sabendo mais do que eu. E esse...